Olá pra você, meu nome é Juliano, você está no canal Prólogo e o vídeo de hoje foi pedido por um inscrito. Sandra Mirassi pediu pra mim fazer um vídeo fazendo uma análise sobre como treinar seu dragão 3. Quer saber um pouco mais sobre isso? Acomode sua cadeira, sofá ou cama e roda a vinheta. Começando do início. Logo no início do filme a gente consegue ver caçadores de dragões amadores, por causa que as jaulas deles não são de um material tão resistente quanto nós vimos em Dragões Corretor Limite, e também não são lá pessoas muito experientes e boas de luta. Nessa mesma cena a gente consegue ver o amadurecimento dos personagens, a gente vê que a Valka tá liderando ali aquele esquadrão, o Soluço, a Astrid, Perna de Peixe, todos eles amadureceram mais. Uma curiosidade sobre essa cena em específico é que em Contra o Dragão 1 eles começam em uma guerra com fogo para mostrar as cores que eles vão usar no filme. E é a mesma coisa que eles usaram em Contra o Dragão 3. Eles começam em uma guerra, bastante fogo, para mostrar como é que vai ser a animação do filme. Uma das cenas que sempre é lembrada em todos os filmes é quando Solus fala: "Essa é Berk". Essa é Berk, sua nova casa longe de casa. Um destino dos sonhos, espetacular, onde tudo é totalmente de graça. E Berk agora tem mais dragões do que vikings. Uma coisa que eu achei um pouco esquisita no filme é que se tu pausar o filme aos 6 minutos e 25 segundos, aparece um personagem muito parecido com o filho do Soluço. O que claramente não é, porque ele só aparece no final do filme, mas ele é bastante parecido. Tá aí a comparação pra vocês. Então nos é apresentado Grimmel. Grimmel é o vilão do filme e ele é bastante parecido com o Vigo. O Vigo foi um vilão tão bom na série que o Grimmel parece que foi inspirado nele, por ser um caçador de dragões e ser bastante estrategista, se tu parar pra pensar. Uma homenagem ao Estoico. O Estoico aparece em um flashback e isso é muito legal por causa que o pai do Soluço aparece em todos os filmes da franquia. Apareceu vivo no primeiro e no segundo e em flashback no terceiro. Ele também apareceu em Dragões Homecoming, mas não vem ao caso. Nós vemos que Berk está muito mais evoluída do que era, como a gente lembrava. E o mapa que a gente conheceu no primeiro e no segundo filme está muito mais atualizado. O Solus tem que colar mais folhas ainda em volta das que já estão coladas para poder fazer um mapa maior e mais completo sobre tudo que eles conhecem. Os visuais que eles usam também é muito diferente. O visual mais bonito que eu achei foi o do Soluço, com aquelas fivelas que amarra o peitoral dele. A Astrid está com um visual mais solto, todos os outros são atualizadas. Uma coisa bastante legal é que agora o Perna de Peixe começou a usar barba, combina com ele. Então nos é apresentada a Fúria da Luz. Caso você não saiba, ela não é a versão feminina de um Fúria da Noite, ela é de uma outra raça, mas ainda está na classe Relâmpago. Por isso, Banguela e a Fúria da Luz conseguiram reproduzir. A forma que o Perna de Peixe desenha o dragão é extremamente parecido com a forma que os dragões são desenhados nos livros. Aqui vai estar uma imagem de um dragão aleatório que aparece no livro, e aqui é o desenho que o Perna de Peixe fez sobre a Fúria da Luz. É extremamente parecido isso. Avançando o filme, o Soluço e o Cabeça Dura, eles vão caminhar sobre Berk. E a gente consegue ver que o Soluço ele tem um raciocínio muito forte. Ele rapidamente pega o galho que o Cabeça Dura está segurando e joga uma armadilha que ninguém havia percebido. E aquela armadura fecha antes que o Banguela pise nela. Só que, se você prestar bastante atenção nessa cena, tu consegue perceber que o Banguela ele passa por cima da armadilha, a armadilha não aciona e só aciona quando o Soluço joga aquele graveto. Eu espero ter conseguido botar a cena para vocês verem. Se não tiver cena é porque o YouTube deu flag. Voltando ao centro de Berk, onde está lá todos os amigos Soluço, a gente consegue ver a importância que o Eret tem para esse filme. O Soluço ele volta ali com uma pequena agulha com um veneno desconhecido, e o Eret já claramente conhece aquilo, fala que aquela agulha é do Grimmel, que tem efeito letal para dragões, etc. E ele se torna um especialista em dragões já na segunda aparição dele. Uma das cenas mais maduras do Soluço é quando ele diz assim pro Eret: "A gente já lidou com gente assim". Ele vive para caçar.
gosta de dominar a mente das suas presas, controlar suas escolhas. Pra ele, isso é um jogo. Ele não sabe com quem tá jogando. É, a gente já lidou com gente assim. Isso é uma referência muito clara a Dragões Fúria Até o Limite, onde eles já lidaram com o Viggo e com o Johan. O Johan, caso você não saiba, eu não vou dar spoiler por causa que é uma série muito boa, mas o Viggo, ele é extremamente estrategista. Ele faz a vítima pensar como ele quer que ele pense. É exatamente o que o Grêmio faz. O Grêmio é uma inspiração muito grande no Viggo. Viggo é o meu vilão favorito. E então acontece a cena em que o Grêmio invade a casa do Soluço. E perceba como o Grêmio é desrespeitoso. Ele sentou na cadeira do estoico. A gente consegue descobrir mais sobre o vilão. Eu acertei na teoria em que ele é parecido com o Viggo, que ele é um vilão preconceituoso. Ele acha que os vikings estão acima dos dragões e que os dragões não devem ser tratados como iguais. Eles devem ser tratados como inferiores, como cães. E ele é um vilão bastante psicológico. No momento que ele senta na cadeira do estoico, ele percebe que afetou o Soluço com aquilo. Após ter acontecido todas as casas sendo incendiadas, coisa e tal, acontece uma cena no filme onde quase toda a Berk se reúne no grande salão e os principais líderes estão ali à volta. Tá lá Astrid, Soluço, Valco, Perna de Peixe, Eret, Melequento. E isso lembra muito A Coisa. A Coisa é uma coisa que acontece no 5º livro, onde toda a Berk se reúne para ter decisões do que vão fazer. E nessa decisão, o Soluço ele fala sobre a superpopulação, que é bastante notável no filme. E então eles migram para uma nova ilha, para uma nova Berk. E é onde acontece essa imagem que particularmente eu adoro ela. Se tu procurar um vídeo meu sobre Como Traçar Dragão, provavelmente vai ter essa imagem. A maioria tem. E então chegamos à sonhada Nova Berk. Um lugar bastante limpo. A gente descobre a piada do filme, entre aspas, que é o Papatudo. E a gente se surpreende sabendo que a Gucci ainda tá viva. Desde o primeiro filme ela tá ali ainda, a Gucci. A gente consegue ver ela ali um pouquinho atrás da tela. Vikings são ótimos construtores. Na mesma noite eles já têm barracas, já têm ali partes do ferreiro. É muito bom ver como é que isso funciona. E então, nessa mesma noite em que o Banguela acorda primeiro que o Soluço, a gente descobre que dragões classe relâmpago são extremamente leais, como o Grêmio tinha dito. Ele vê a Fúria da Luz passando de longe e ainda assim ele vai segui-la. Os dragões classe relâmpago são os dragões mais inteligentes que existem. Outra prova de grande inteligência do Fúria da Noite, especificamente do Fúria da Noite, é que ele, em uma homenagem à Fúria da Luz, ele a desenha. Isso é muito legal. Tipo, quantos dragões você conhece que desenham? Eu só conheço um, Fúria da Noite. E isso é uma referência muito clara ao primeiro filme, quando a Fúria da Luz pisa na linha e o Banguela faz cara de mal pra ela não pisar, e ela retribui fazendo cara de mal também. Tipo, é uma referência ao primeiro filme, mas adicionando cenas novas. Então o Soluço decide que deveria libertar o Banguela. É uma referência ao filme, ao curta-metragem presente do Fúria da Noite, onde o Soluço ele cria uma cauda que funciona sozinha no Banguela. O Banguela agora pode voar sozinho. Vocês lembram que em Contra esse Dragão 1 tinha aquela frase: Fúria da Noite, o raio da própria morte. O significado disso, a gente descobre que aquele raio que ele desaparece, ele joga plasma, passa por ela e ele desaparece, fica invisível. Por isso que veio dali o raio da própria morte. Foi assim que os vikings interpretaram aquilo. Em um diálogo curto entre o Bocão e o Soluço, a gente descobre que o Bocão ele sentiu muita falta do estoico. Ele fala que o meu amigo estoico, ele gostaria disso agora. Ele diz alguma coisa assim. E ele sente mais falta ainda do estoico em Dragões Homecoming. É muito visível isso. Eles eram grandes amigos. Valka, por ser mais experiente, ela decide pegar o pula-nuvem e voar para ver se seguiram eles, para ver se tem alguma coisa ou outra. Ela é mais experiente por causa que ela já passou por isso com os caçadores de Drago Sangue Bravo. Passam-se cenas e acontece a melhor cena do vilão. Grêmio manipulando a presa. Ele fez com que o Soluço e todos os amigos deles fossem até o ninho dele, onde lá eles prenderiam por correntes e escaparam vivos por um fio.
E isso acontece aos 54 minutos. Recomendo muito você ver essa cena. É demais ver como ele lida com a mente do Soluço. O Soluço ele é um grande exemplo de inteligência na época e foi facilmente enganado. Nessa mesma cena a gente descobre que Grimel era o possível futuro do Soluço, por causa que ambos tiveram a mesma cena. O Grimel viu um Fúria da Noite dormindo e o Soluço viu um Fúria da Noite amarrado. O Soluço desamarrou o Fúria da Noite. O Grimel o matou. Ou seja, se o Soluço tivesse matado o Fúria da Noite, ele se tornaria o que o Grimel é hoje, um caçador de Fúria da Noite. E então, nós avançando mais o filme, a gente vê o fogo dos novos dragões. Em Como Traço o Dragão, eles sempre se insistem em fazer dragões com raças diferentes e com um fogo diferente. Por exemplo, os dragões classe Brasa, eles têm um lança-chamas contínuo. Dragões classe Rocha, eles gospem magma. O Transformasa, ele gospe ácido. Mas esse dragão, meio escorpião, ele gospe ácido e logo em seguida esse mesmo ácido pega fogo sozinho. É tão útil quanto a saliva de Pesadelo Monstruoso. Eles conseguem escapar, retornam para Nova Berk, e a gente vê que Soluço tem os problemas dele como chefe. Ele amadureceu, agora ele não tem mais o estoico para pensar nessa parte. Ele é o chefe da ilha. E então a Astrid, para ajudar o Soluço, ela pede para o Soluço montar junto com ela. E a gente tem mais uma referência ao primeiro filme. No primeiro filme, somente um dragão encontra o ninho onde estão todos os dragões. E só um dragão encontra o mundo escondido. A Astrid e o Soluço montam a tempestade e vão até o mundo escondido, onde lá é um lugar realmente incrível. Tem ovos de lagarta de fogo, os dragões mostram que tem brilho lá. Foi exatamente o que a Valka disse no segundo filme. Todo dragão tem o seu segredo. Retornando a Nova Berk, agora com Banguela, a gente descobre que a Astrid ela é o bom senso do Soluço. Sempre que o Soluço ele perde a paciência, quando ele não sabe mais o que pensar, a Astrid é o bom senso Soluço, e isso desde o primeiro filme. É uma relação muito bem construída. E Soluço, diferente de Drago, Sangue Bravo, ele teve um exército de dragões. Toda a Berk era um exército de dragões. Tristemente, o Grimel consegue capturar o Fúria da Noite e a Fúria da Luz, e como o Fúria da Noite era o rei dos dragões na época, todos os dragões têm que seguir o Grimel sem atacar ninguém. Tem que simplesmente entrar nas jaulas normalmente. E a gente descobre que Grimel é leal somente a ele mesmo. Ele não entregou o Fúria da Noite aos saqueadores. Ele ficou para ele como um troféu. E então, Soluço tem mais uma das suas brilhantes ideias. Ele instala planadores em todos os amigos dele, que você sabe quem são, tá aparecendo na imagem aí. E eles de planadores invadem a embarcação do Grimel. A melhor cena de luta na franquia toda está naquela embarcação. A Astrid é a melhor guerreira facilmente. A gente consegue ver que ela usa o machado para lutar, ela tranca o leme do navio com o machado, ela arremessa uma granada de gás de zíper arrepiante, logo seguida a espada do Soluço que explode tudo. É uma cena linda de guerra. Cuidado! Valeu! Cuidado! Valeu. E agora a melhor cena do Fúria da Noite. Ele se libertando e atacando o Grimel de volta. Ele voando sozinho e explodindo em raios. É incrível ver todo o poder que o Fúria da Noite tem escondido em si. É uma raça incrivelmente linda. Então acontece toda aquela cena de perseguição. O Soluço está agarrado na Fúria da Luz e o Grimel está agarrado no pé do Soluço e o Banguela está caindo para longe. E um verdadeiro líder está sempre pronto para se sacrificar por um bem maior. O Soluço desagarra da Fúria da Luz, solta ela e cai o Soluço e o Grimel. O Grimel, enquanto cai, ele acaba com os planadores do Soluço. A Fúria da Luz vem e salva o Fúria da Noite. E por fim consegue salvar também o Soluço. O Grimel só agarrando pela perna que o Soluço não tem, ele desprende a perna e então o Grimel morre caindo de um penhasco. E está lá Soluço a salvo com a Fúria da Luz e o Fúria da Noite.
E então a gente vê o fim entre os vikings e os dragões. Todos os vikings se despedindo de seus dragões, retirando as celas, dando sinal que os libertaram. E a outra referência ao primeiro filme é que acontece uma cena reversa ao primeiro. No primeiro filme, o Soluço encosta a mão no Banguela e começa a franquia. No último, acontece uma cena reversa a isso. É muito bonito. E assim acaba a relação entre vikings e dragões. Um easter egg que a gente vê no casamento entre o Soluço e a Astrid é que, se tu reparar as ombreiras do Soluço, o Soluço ele tá usando ombreiras do Fúria da Noite e a Astrid está usando ombreiras da Tempestade. E ali no altar, embaixo do casamento, na estátua do Estoico, tá a primeira cena de Como Nasce o Dragão, onde o Soluço encosta a mão no focinho do Banguela. E então encerra o filme com a melhor frase da franquia: existiam dragões quando eu era menino. Existiam dragões quando eu era menino. Havia grandes dragões alados que faziam seus ninhos no topo das colinas como pássaros gigantes e assustadores. A lenda diz que quando a terra treme ou quando as montanhas cospem lava, são os dragões nos dizendo que ainda estão aqui. E foi esse o vídeo de hoje. Se gostaram, se inscreve no canal e compartilha com alguém. Estamos com a meta de chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Eu sei que a gente consegue. Muito obrigado por ter assistido. É isso, valeu e tchau.